Hoje eu vou ensinar o alfabeto e a pronúncia das letras nas palavras em espanhol. O alfabeto em espanhol tem 27 letras e é feminino, ou seja, é la A, la B, la C. Antigamente, os dígrafos, que são CH, WR, WL, Q e G, U, faziam parte do alfabeto espanhol e hoje em dia já não fazem mais. No alfabeto espanhol, no caso, não existe C cedilha e nem dois S em uma palavra, tá certo? O nome do Y é Y, mas algumas pessoas continuam chamando ele de Y, ok? Agora eu vou falar o alfabeto para vocês. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e la Z. A letra A é sempre com som aberto, nunca com som nasal, né? O nosso E. Por exemplo, avião, abeja, Ana. O B tem o som mais leve, muito leve, na verdade. Se você prestar atenção, você nota que os lábios, na hora de falar, eles quase não se encostam, ó. Libro, abeja, o bebê, tá vendo? Ele é bem de leve. O C, na América Latina, vai ser pronunciado como S. Por exemplo, cereza. Já na maioria da Espanha, vai ser pronunciado com o som mais puxado, com a língua entre os dentes, ó. Cereza, cereza. O D, ele é basicamente igual, mas é um pouquinho mais leve, ó. Deuda, duda, dia. O E, ele vai ser sempre fechado. No espanhol não existe o nosso E, né? Esse E é aberto. Por exemplo, colegio. O F é igual, fatal. O G vai depender da letra, né? O som do G vai depender da letra que o acompanha. Eu já fiz um vídeo sobre ele e o J no meu canal, se você tiver alguma dúvida sobre ele. Quando ele for acompanhado por A, O ou U, vai ficar Ga, Go, Gum. Quando ele for acompanhado por E ou I, vai ficar Re, Ri. Por exemplo, gente, gigante. O H em espanhol, ele não tem som, tá certo? Por exemplo, hada. O I é igual, tem o mesmo som, igual, tá certo? O J, ele vai ter um som parecido com o nosso R do português, só que mais puxado, ó. Juego, Japón, jamón. Ó, jamón, é um pouquinho mais puxado, tá? O K tem o mesmo som também, só que ele não é muito usado, né, no espanhol, assim. Koala. O L, ele não vai mudar muita coisa, mas no final da palavra não vai ter som de U, vai ter som de L mesmo. Por exemplo, igual, ok? O M e o N vão ter o mesmo som. Por exemplo, mucho, minha. O N vai ter o som do nosso NH. Por exemplo, niñez, ok? O O vai ter o mesmo som, só que, atenção, nunca, 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 nunca vai ter o som aberto, né? Tipo o nosso O. Não existe isso no espanhol. Por exemplo, ojo, avião, colegio. O P vai ter o mesmo som também, policia. O Q também o mesmo som, por exemplo, queso. O R do espanhol, no começo das palavras, vai ter um som mais forte. Por exemplo, rato, ratón, rabia. Já no meio ou no final da palavra, vai ter um som mais leve. Por exemplo, amor,
carinho. O S em espanhol, por si só, ele já é forte, por isso não utilizamos o SS em nenhuma palavra. Por exemplo, professor, salud, sano. O T, ele tem o mesmo som, mas é mais leve, tá certo? Não é que nem no português que às vezes a gente fala, ai, tia, tomate. Não, é tia, tomate, também, tá certo? O U em espanhol tem o mesmo som, uva. O V em espanhol, que se fala, né, ue, tem o som do B, tá certo? Do B do espanhol. Vino, bela. O W ou W em algumas palavras vai ter o som de U, como em whiskeria, ou ter o som de V, só que do V do espanhol, tá? Do UE, como em bater. O X no começo das palavras vai ter som de S, por exemplo, sinófilo. Já no meio das palavras ele vai ter um som de X, X. Por exemplo, táxi, exquisito. O Y em espanhol pode ter vários sons. Ye, ou por exemplo, yo, yo, mas eu pronuncio como yo, por exemplo. Yogurt, né? O ye. O Z, la Z em espanhol, o som dele vai depender da região. Na América Latina, ele vai ser pronunciado como S, por exemplo, zebra. Já na Espanha, ele vai ser pronunciado com um som mais puxado, com a língua entre os dentes. Por exemplo, zebra, zebra. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se foi útil ou não, se ajudou, se vocês conseguiram entender bem. Enfim, um besito. Hasta luego.